Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Essa aqui é a nossa primeira aula do curso BioSan 2026. Para quem não sabe, essa é uma iniciativa da Unidade Regional de Irecê, da Embasa, e hoje a gente começa uma jornada bem interessante para explorar um tema que, olha, é fundamental. Como a ciência vira uma ferramenta e que ferramenta no nosso dia a dia do saneamento. Pois é, esta análise é o nosso ponto de partida. A gente vai entender juntos como a biologia e a ciência são aplicadas de verdade, na prática, pelos profissionais da área. Vamos começar a explorar como essa conexão transforma o trabalho diário e, claro, melhora a gestão como um todo. E para começar, vale a pena a gente refletir um pouco sobre uma pergunta que vai direto ao ponto, sabe? O que será que conecta esses dois mundos que, assim, à primeira vista, parecem tão diferentes um do outro? A resposta é simples, mas ao mesmo tempo muito poderosa. A ciência aqui deixa de ser só um conceito abstrato de livro e se torna uma ferramenta fundamental para proteger a saúde pública. É isso mesmo. Nos dois lugares, um processo super rigoroso é aplicado para garantir a segurança e o bem-estar de todo mundo. Ok. Para a gente poder aplicar isso, primeiro a gente precisa entender o que exatamente significam ciência e método científico aqui no nosso contexto, no saneamento. Então, vamos lá. Ciência não é só um monte de fatos acumulados, não. É uma forma estruturada de entender o mundo. É um processo ativo de fazer perguntas, de testar, e não só uma coleção de conhecimentos que ficam parados lá na prateleira. E aqui tem uma ideia-chave na ciência, que é esse conceito de falsabilidade. Parece complicado, mas não é. Isso quer dizer que uma hipótese científica precisa ser testável e, o mais importante, tem que ter a chance de ser provada como falsa. Se uma ideia não pode ser testada e talvez refutada, ela simplesmente não faz parte do campo da ciência. E esse exemplo aqui ilustra perfeitamente essa diferença, né? Entre uma abordagem rigorosa e uma que é baseada em relatos isolados. No saneamento, gente, não tem espaço para pó mágico. O que a gente precisa é de evidência, de prova concreta. Esse método, então, é um ciclo de 6 passos. Começa com a observação e termina com uma conclusão. Mas o mais importante aqui é que ele não é uma linha reta, sabe? É um processo contínuo que permite que a gente melhore o tempo todo, tanto o nosso conhecimento quanto as operações do dia a dia. Tá, mas como isso funciona na prática? Vamos ver agora o método em ação, resolvendo um problema operacional real, um problema que, no fim das contas, melhora a gestão da empresa. Tudo começou com uma observação simples numa estação de tratamento aqui na Bahia. Durante o verão, os filtros começaram a entupir com uma frequência bem maior do que o normal. Era um padrão claro, algo que fugia da rotina e que, com certeza, precisava de uma explicação. Essa observação levou a equipe técnica a fazer a pergunta-chave para guiar a investigação. Não bastava saber o que estava acontecendo, era preciso descobrir o porquê. Com base no conhecimento que já tinham, a equipe levantou uma hipótese. O entupimento poderia estar ligado à proliferação de algas no manancial, que era estimulada pelo calor do verão. Era uma explicação que fazia sentido e, o mais importante, era testável. E para testar essa hipótese, a equipe partiu para a ação. Fizeram uma série de experimentos, como análise de clorofila A, contagem de cianobactérias, testes piloto com pré-oxidação, e foi aí que identificaram um excesso de microcistes aeruginosa. Ou seja, eles estavam coletando dados para confirmar ou para jogar fora a ideia inicial. E no final, os dados confirmaram a hipótese. Com base nessa evidência, a solução foi instalar barreiras físicas, ajustar os processos e isso reduziu o problema. Esse é o método científico em ação, gerando resultados concretos e melhorando a operação. Simples assim. E o mais legal é que esse tipo de resolução de problemas não é um evento isolado. Isso está totalmente incorporado no trabalho diário do saneamento. As atribuições oficiais de um operador de sistema, como controlar a qualidade da água ou operar as instalações, todas elas dependem diretamente de princípios científicos para dar certo. Cada uma exige precisão, medição e muito conhecimento técnico. O interessante aqui é a gente conectar um método formal com as tarefas do dia a dia, sabe? Testar dosagens de cloro, monitorar indicadores biológicos, investigar alguma alteração na água. Cada uma dessas atividades é, na verdade, um mini experimento científico acontecendo o tempo todo. E adotar essa mentalidade científica também é essencial para a gente poder enfrentar os desafios do futuro e, claro, abraçar as novas tecnologias que estão surgindo. Por exemplo, os dados científicos ajudam a gente a entender e a se preparar para os impactos das mudanças climáticas.
Secas mais longas podem aumentar a concentração de poluentes nos rios, e a ciência é fundamental tanto para a gente prever esses cenários quanto para a gente se adaptar a eles. E a ciência de ponta também abre portas para inovações como a nanotecnologia. Já existem aplicações com nanopartículas magnéticas que conseguem uma remoção de quase 98% de coliformes, um resultado impressionante que um tempo atrás era impensável. Da mesma forma, tecnologias como a internet das coisas, a famosa IoT, permitem uma gestão muito mais inteligente dos sistemas de distribuição. A gente usa sensores para detectar vazamentos em tempo real. A ciência nos dá as ferramentas para a gente ser mais proativo do que reativo, entende? Então, qual é o papel do profissional de saneamento no meio disso tudo? Ao dominar esse método, o profissional se torna um verdadeiro agente de transformação. Ele faz a ponte entre a ciência e a vida cotidiana das pessoas. É um papel fundamental na proteção da saúde de toda a comunidade. Então, fica aqui uma reflexão final. O método científico não é só teoria de livro, é uma ferramenta para ser usada, para inovar e para liderar. O conhecimento que se adquire aqui tem o poder de impactar diretamente a qualidade de vida de milhares de pessoas.